Meus amigos e irmãos, paz e bem, que bom poder lhes falar nesta ocasião para esclarecer alguns pontos em relação ao processo que envolveu Mariana Ferrer. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acredito estarem presentes nos autos do processo elementos suficientes para a condenação do réu. É verdade que nos testes que foram feitos para verificar se havia álcool ou vestígios de drogas no sangue da vítima, não foram identificados elementos que apontassem para o fato de ela estar inconsciente durante a relação sexual. Por isso, com base nesta informação, o juiz veio a absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, ou seja, ausência de provas. Ele entendeu que para que se caracterizasse o estupro de vulnerável, artigo 127-A do Código Penal, seria necessário demonstrar que Mariana, que tem 21 anos, era incapaz de oferecer seu consentimento no momento do ato sexual. Isso seria a prova da materialidade, o elemento definidor do tipo penal que colocaria Mariana na condição de vulnerável. Ocorre que a jurisprudência é pacífica ao afirmar que no caso de crimes que envolvam violência sexual, principalmente contra vulneráveis, é possível a condenação com base em provas circunstanciais. E as provas circunstanciais, neste caso, são contundentes. Deixa eu apontar pelo menos 3. Em primeiro lugar, ela tomou a providência de procurar a polícia para registrar e denunciar o fato, para fazer o BO, o boletim de ocorrência. Em segundo lugar, ela apresentou vestígios de sangue e de sêmen, que foram consistentes, o sêmen consistente com o do réu. Em terceiro lugar, ficou evidenciado nos autos que ela perdeu a virgindade naquela noite. E não é razoável pensar que uma pessoa que deixa para ter a sua primeira relação sexual e não a teve até os 21 anos de idade, faria essa relação com alguém que não conhece, que conheceu numa noite em um local de festa. Não seria razoável pressupor isso. Portanto, eu entendo que há elementos nos autos que justificariam a condenação do réu. Mas também é preciso que se diga que a expressão estupro culposo não aparece nos autos, nem nos depoimentos, nem nas manifestações do Ministério Público, nem na sentença prolatada pelo juiz do caso. As informações que eu recebi é que a expressão estupro culposo aparece pela primeira vez numa publicação do Intercept Brasil. Então, é muito importante que nós tenhamos clareza naquilo que estamos falando e façamos afirmações com base na análise das provas, ou pelo menos a análise dos elementos probatórios ou das manifestações formais feitas pelas autoridades e que chegam até nós. Gostaria de registrar ainda que fica evidente o comportamento indigno tomado pelo colega advogado durante a audiência, constrangendo Mariana, envergonhando Mariana. Ele extrapolou os limites da decência e da ética ao tentar demonstrar a inocência do seu cliente. Ele não precisaria daquilo, nem deveria fazer aquele tipo de constrangimento, aquela situação vexatória. De tal maneira que, neste caso de Mariana Ferrer, nós não tivemos apenas Mariana como vítima no processo penal. Ela foi vítima do processo penal, porque ela foi novamente vitimizada durante o constrangimento, e tanto o Ministério Público quanto o juiz deveriam impedir que isso aconteça, porque o juiz preside o processo e o Ministério Público é o fiscal da lei. E naquele momento o advogado havia ferido
não apenas o Código de Ética, mas a Lei Processual Penal.